Paz do Senhor Jesus, oh glória, quanta alegria, né? Gente, nós vamos terminar a leitura bíblica, tá? Ainda esse ano, tá? Falhamos alguns dias aí, tivemos problema com o celular, tive viajando, mas nós estamos continuando a nossa leitura. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelos teus benefícios, pela tua bondade, pela tua graça. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê sabedoria. Deus nos dê graça. Deus nos faça, Senhor, entender, compreender e também, Senhor, a viver a tua palavra. Amém? Vamos lá. Neemias, capítulo de número 11. Diz assim: e os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netinims e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Aías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maaceias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Jeoiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes, e estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242, e Amassai, filho de Azarel, filho de Azaia, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles Abdiel, filho de Agdolim. E os dos levitas, Semaías, filho de Assubi, filho de Azicrão, filho de Zabias, filho de Buni, e Sebatai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que era quem começava a dar graças na oração, Baquebudias, o segundo de seus irmãos, depois de Abidá, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guarda das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os nitnins habitaram em Ofel, Izia e Gispa, presidiam sobre os netnins. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber,
certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá. Estava a mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, e alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e nos lugares da sua jurisdição, em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição, em Jeca Bizeel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, nos lugares de sua jurisdição, e em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis, nas suas terras, em Azeca, nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas, Aiaia e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no Vale dos Artifícios. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Capítulo de número 12 de Neemias. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binui, Gadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Buquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles na guarda. E Jesua gerou a Joaquim, Joaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonata, Jonata gerou a Jadua, e nos dias de Joaquim, foram sacerdotes chefe das casas dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonata, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias e Piltal, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonata, de Joiaribe, Matanai, de Gedaías, Uzi, de Selai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais Joiada, Jonã, Jadidua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefe das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joana, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que traziam a guarda a tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua,
filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores, com cantos, saltérios, alaúde e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Gilgal, dos campos de Gibeá e Azimavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías, a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde acima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e em após ele a metade do povo, ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta de velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maacéias e Semaías, Eleazar, Uzi e Joanã, e Malquias, Elão, Ezer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus se alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas as terras das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores, porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores, cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores, dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Capítulo de número 13 de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão,
para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde diante de si metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o, eu purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurarei no seu posto. E por tesouros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, com eles Anã, filho de Azacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, ele encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risca as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, eu e as suas guardas e os seus guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, trigos e cesta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos, porque tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá. E lhes disse: qual é o mal? E é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e vosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra, antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de seus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores e toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma das duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhe disse: por que passais a esta noite defronte do muro? Se outra vez vos fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E entendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhe arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos.
Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo-o Deus sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com as mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém. Finalizamos o livro de Neemias. Graças a Deus.